tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, um prazer estar novamente na casa. Eu estive aqui algumas semanas atrás, fazendo uma palestra, não sei quem estava aqui. Legal, pessoal. Hoje você quer ficar embaixo? Fica melhor para você não ficar com a aqui luz? Você consegue ver? Tá ótimo. Tá bom. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que é o tempo. É a ilusão que nós temos de que o tempo ele existe, de que o tempo ele é real. Né? Muitas vezes, desde que a gente chega nesse planeta, a gente recebe uma série de orientações, uma série de informações que se transformam em crenças. Uma crença nada mais é do que algo que eu acredito piamente ser verdadeiro. Logo, eu sequer paro para pensar a respeito dela. Muitas vezes, nós não sabemos nem que nós a possuímos. Essas crenças, elas são formadas nas nossas infâncias, de acordo com o sistema religioso que nós estamos inseridos, de acordo com a educação que a gente recebe, de acordo com a sociedade em si. Tá? Então tem uma série de crenças que foram jogadas nas nossas cabeças, porque quem está no topo dessa pirâmide, quem controla efetivamente esse planeta, seres negativos, a gente pode denominar dessa forma, eles conhecem o poder que o ser humano tem. Na última palestra que eu fiz aqui, eu falei bastante sobre o poder que o ser humano tem de criar a sua própria realidade. Tem se falado bastante atualmente sobre a lei da atração, tem se falado bastante que o ser humano ele é um co-criador consciente. Tudo que já foi falado há 2 minutos atrás, né? Que a gente não ouviu, tá? Então, alguém já viu essa... tá comigo? Acho que tá com você aqui, Câmara. Não, tá aqui. Ok. Negócio. Vamos ver se funciona, né? Funcionou. Legal. Alguém já viu essa imagem aqui? É desconhecida para a maioria das pessoas aqui. Isso aqui não foi eu que fiz não, tá? Isso aqui foi feito por uma pessoa muito sábia chamada Platão, há muito tempo atrás, né? Então, eu gosto de dizer que foi ele que fez isso aqui, porque é uma figura muito representativa. Isso aqui, na verdade, faz parte de uma história contada por ele. Se vocês quiserem procurar no Google, chama O Mito da Caverna. Tá? Então eu vou falar rapidamente o que significa isso aqui. Pela imagem aqui, vocês estão percebendo que aqui tem alguns indivíduos virados para uma parede escura, não é isso? Atrás deles, de forma oculta, existem outros seres. Atrás aqui uma fogueira, onde esses seres, eles colocam algumas imagens e de acordo com a luz que se reflete aqui, isso é projetado nessa parede. Ok? Esses seres, eles nasceram dentro dessa caverna, não sabem o que está por trás deles e viveram a vida toda aqui, vendo essas figurinhas. Qual é a realidade desse povo aqui? O que existe para eles? Qual a percepção que eles têm do real? A realidade deles é que a vida é viver sentado, encostado numa parede, olhando umas figuras que sequer eles sabem que é. Não é isso. Porque foi a vida toda eles passaram vendo isso. Né? Sequer sabe o que está por trás. Num determinado momento, afinal de contas, precisa evoluir de alguma forma, né? Então, um ser aqui recebeu um insight
aí da espiritualidade e falou, não, pera lá, será que de fato a realidade é só essa aqui que eu estou vendo? Né? Então ele faz uma jornada de sair por essa caverna e investigar o que se tem a mais, sozinho. Né? E esse ser, em determinado momento, depois de algum sofrimento, né, porque a caverna era grande, ele chega até a superfície. Quando esse ser ele sai de uma caverna escura e encontra um sol de 40 graus e um céu azulzinho na cabeça dele, o que essa luz vai fazer com ele? Com a retina dele? Vai doer, né? Não é pouco, vai doer bastante. Num determinado momento, a visão dele vai ficar completamente turva, não vai conseguir identificar o que é o que, ele vai ficar completamente atordoado, mas depois de alguns minutos, aí ele vai recuperar essa visão e ele vai acessar a realidade. Ele vai ver que existe um céu, existe uma natureza, existem pássaros, existem belezas naturais que até então se desconhecia completamente. Depois dessa descoberta, o que ele vai querer fazer? Avisar aqueles colegas desavisados que a vida não é aquilo que eles acreditam ser. Que a vida é muito mais do que isso. Então ele chega, volta lá na caverna e fala assim, pessoal, a vida não é isso aqui. Vem comigo que eu quero mostrar o que de fato é a realidade. Será que esse povo que ficou lá na caverna vai reagir de forma positiva a essas boas novas? Será que quem está aqui e está vivendo aquela realidade, aquilo que é seguro, será que essas pessoas elas vão querer sair da zona de segurança, daquilo que é conhecido? Esse ser que chegou ali, ele passou a ser uma ameaça para a sociedade dos homens da caverna. Porque ele representa algo novo. Ele representa quebras de paradigmas. Ele representa o desconhecido. Então, vão dar uma baita de uma surra nesse ser, para fazer ele ficar calado. E se ele insistir em falar, mata ele. Né? Alguma semelhança, essa história aqui, contada por Platão, alguma semelhança com o que a gente vem vendo, com aquilo que a gente vem presenciando hoje, alguma semelhança com a história dos humanos? A gente precisa entender que, infelizmente, seria bem melhor fazer uma palestra dizendo quantos anjos existem no planeta, né? Falar coisas bonitas, mas também precisa quebrar alguns paradigmas. A gente precisa saber exatamente onde a gente está, entender que tem muitos seres negativos, extremamente poderosos e com muito conhecimento, que dão as cartas aqui, até porque esse povo trabalha muito, né? Então, nenhuma sociedade quer que nós sejamos livres. Nenhum sistema político, nenhum sistema social, nenhum sistema financeiro não é bom para os negócios seres despertos. Isso não é interessante para o sistema, para essa tal dessa matrix a qual nós estamos inseridos. Deixa eu colocar aqui. Tá meio ruimzinho aqui, viu, Kika? Quer que eu vou? Peraí. Pronto, agora foi. Então, todo tipo de manipulação psicológicas, emocionais, que se podem fazer para mexer com o ser humano, sensações humanas, né? Estou falando de medo,
de ganância, de culpas. Tudo isso é feito por esse sistema para fazer com que o humano não reconheça a sua própria natureza, o seu próprio poder, o próprio poder de criar a sua realidade. Se Deus está dentro da gente, com toda a sua onipotência, onipresença, onisciência, nós temos todo esse poder. A física quântica ela já provou que a gente vem criando a nossa realidade. Esse é o maior poder que o humano tem de pensar, sentir e criar. Por isso que esse poder ele foi oculto, isso não foi falado, né? A todo instante. Olha, basta você pensar, sentir aquilo, isso já vai estar criado, né? E esse sistema atua justamente nesse poder que o humano tem de criar a sua própria realidade. Basta o quê? Inserir uma série de crenças erradas. Eu costumo dizer que nós somos, a vida ela é um sonho e nós somos a imaginação de nós mesmos. Tudo aquilo que a gente acredita ser real é. Então, se o sistema consegue me convencer que eu sou um ser ordinário, vivendo uma vida ordinária, eu serei um ser ordinário, vivendo uma vida ordinária. Porque eu crio a minha realidade de acordo com aquilo que está dentro de mim, de acordo com aquilo que eu acredito ser real. A vida é como esse projetor. Tudo começa no arquivo, está lá dentro. Se eu quiser alterar alguma figura aqui, eu não consigo. Se eu quiser alterar essa apresentação, eu vou ter que entrar no meu computador, ou seja, na raiz daquilo, e alterar essa informação para que eu possa projetá-la de outra forma a qual eu queira ver. Então é assim que esse sistema vem manipulando os seres humanos de acordo com emoções de medo, ganância, culpa. Eu coloquei aqui, acho que a palavra chakra para todo mundo é familiar, tá? O que acontece quando eu recebo muitas informações com densidade energética baixa, por exemplo, medo, ganância, culpa, eu estou me fechando para a abundância cósmica que está ao meu lado. Esse tipo de informação gera bloqueios no nosso sistema de chakras, tá? Os nossos chakras eles são responsáveis pela captação de energia do cosmos, porque uma vez que eu capto essas energias, eu passo a criar, eu passo a desenvolver. Uma vez que esses chakras estão bloqueados, lembrando, tudo que é desencadeamento do medo gera esse bloqueio, fecha esses chakras. Uma vez que eles estão fechados, eu deixo de captar essa energia, esse prana, através desses vórtices de energias, e aí vai ocorrendo déficits energéticos. Consequentemente, eu crio menos, eu passo a ter sentimentos, emoções negativas, e por aí vai. E eles que estão no topo da pirâmide conhecem isso. E usam uma das crenças mais poderosas que existe para fazer a humanidade ser escrava dos próprios medos, que é o tempo. Passado e futuro. Se vocês pararem para pensar um pouquinho a respeito do sofrimento de vocês, porque, claro, todo mundo que está encarnando aqui está aí sofrendo em algum momento. Ninguém leva uma vida de flores 24 horas do dia, 7 dias por semana, né? Então, isso é inerente a qualquer ser humano. Mas se a gente começar a entrar um pouquinho nesse atributo sofrimento, porque ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então, eu acho que só pelo fato do sofrimento ser algo desconfortável, aí deveria fazer uma investigação. Falar, bom, legal, eu não gosto de sofrer. Da onde que vem os meus sofrimentos? Aonde é que eles estão enraizados? Afinal de contas, a gente não quer, né? Então deveria se perguntar. Se a gente for parar para pensar, todos os nossos sofrimentos, ou eles estão no passado,
através das minhas mágoas, através das minhas culpas, das decepções que eu sofri, através das frustrações, ou eles estão no futuro, através dos medos, das ansiedades. Agora, nesse exato momento, que é a nossa única realidade, tudo está bem, tudo está acontecendo ainda. O problema é que geralmente ou nós estamos no passado, nas mazelas todas, ou no futuro, nas ansiedades, nos medos. Até aí, ok, não estou falando nenhuma novidade, né? A questão é, será que de fato o tempo existe? Será que essa classificação, esse conceito de tempo ele é real? Isso deveria ser mais uma pergunta que a gente deveria se fazer. Ok, eu já descobri que o meu sofrimento vem do meu passado e do meu futuro. Quem são esses caras aí? Quero conhecê-los, né? Já que eles têm um impacto tão forte na minha vida, é importante eu descobrir quem é esse tal desse passado e quem é esse tal desse futuro. Aliás, quem é que inventou isso aí? Foi Deus que desceu aqui na Terra e passou a informação para alguém? Ou isso foi inventado? Eu ainda vou me familiarizar aqui com esse negocinho. Quer que eu mude aqui? Eu mudo aqui, ó. Vai lá. Isso. Mais um aqui, por favor. Ou volta dois. Ah, não, é aqui mesmo, por favor. Mais um, isso. Então, só deixando claro, assim, quem somos nós? Em última instância, nós somos uma consciência multidimensional que está animando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. Uma consciência multidimensional, ou seja, uma consciência que trafega por N e milhares de dimensões, vivendo N vidas paralelas e simultâneas em N universos e multiversos, regido por um eu superior, com todo o poder de criação. Isso é o que nós somos, pura consciência. Tá? A questão é, quanto dessa consciência multidimensional nós temos acesso? O quanto disso é verdadeiro para mim? Lembrando que consciência é tudo, né? Então, tudo que se pode fazer para convencer o ser humano que ele não tem o poder que ele tem, é feito. E nós acreditamos nisso. E se eu acredito nisso, então isso é verdadeiro. Então é bastante importante que a gente mentalize isso, que é através do nosso próprio poder que quem está no topo da pirâmide nos manipula. Porque se eu acho que a vida é uma guerra, ela vai ser uma guerra. Tá? Então, voltando ali à questão do tempo. Já que eu descobri que esse cara é tão importante na minha vida, eu quero saber a respeito dele. Quem é que inventou esse treco? Né? E, na verdade, os nossos ancestrais, o homem da antiguidade, até por uma questão de sobrevivência, eles tiveram que inventar o tempo, a realidade, a cultura, né? Foi desenvolvido o quê? Uma ficção, uma construção imaginária denominada tempo. Há milênios e milênios que isso foi inventado, né? E nós passamos a acreditar que isso é algo real. Passa para mim. Tanto que tem uma tribo, uma das poucas, né, que sobraram, uma tribo indígena que foi visitada por alguns antropólogos, e esses antropólogos eles ficaram surpresos com aquilo que eles viram, né? Porque os indígenas realmente eles trazem bastante conhecimento. E nessa tribo só se vive o agora. O que para esses antropólogos foi uma surpresa. Mas como assim? Não existe ontem nem hoje? Não. Só o que existe é o agora, que é o que está se manifestando na minha vida nesse momento, né? Então, esse homem da antiguidade, o que ele fez?
Através de um conceito que ocorreu basicamente através da observação dos movimentos cíclicos da natureza, ou seja, movimentos de observação do dia e da noite, observação das fases da lua, das estações do ano. Com a observação desses fenômenos cíclicos, não é linear, cíclicos, eles denominaram e deram a classificação do tempo. Passa uma, por favor. Então, se está entendido que os nossos ancestrais, a partir o sol nasce, desce. Uma hora está muito calor, uma hora está muito frio. A partir dessa observação de coisas que vão acontecendo, inventaram o tempo. Então, fizeram uma linha. Claro que essa palavra ela tem o seu sentido de ser, né? O tempo ele tem lá as suas atribuições para experimentos da física, de matemática, de ciências. Ele tem, mas vamos deixar claro, é apenas um conceito. É um conceito, como tantos outros que existem. Então, se a gente sair da superfície da Terra e ir lá para o meio do espaço, peguei uma navezinha, ou pela meditação, né? Saí do planeta, fui lá para cima, estou olhando o planeta Terra daqui de cima. Quais padrões eu poderia usar para conceituar o tempo? Que padrões então eu poderia utilizar para falar se é dia, noite, se eu estou no futuro, se eu estou no passado? Sendo que a classificação do tempo ela é feita a partir de movimentos que estão ocorrendo ali. Eu vou ver o dia, vou ver se está dia ou noite, de cima lá do espaço. Vou ver se está frio, se está calor. Vou ver se é verão, inverno, outono, primavera. Não vou ter acesso a essas coisas hoje, gente? Tá. Sabemos que o universo existe, né? E está acima da gente, não? O que será que é real aí? O que nós, humanos, inventamos? Ou se eu olhar por um ângulo um pouquinho mais abrangente, vou ver que esses conceitos todos servem ali embaixo, né? Para quem está lá embaixo serve, mas para quem está aqui em cima não. Estou falando isso apenas para, por mais difícil que seja, a gente começar a interiorizar que essa questão do tempo a qual nós damos tanta importância nada mais é do que um conceito meramente humano que nada tem a ver com o universo. Tanto que até nas mensagens canalizadas que alguns médiuns recebem, às vezes, bem frequente, aliás, as entidades até falam, dentro do conceito de tempo de vocês, humanos, que para a gente é um pouco complicado, mas a gente tenta falar mais ou menos respeitando esse conceito, né? Passa para mim. Isaac Newton, que era bem cartesiano, ele disse: o tempo é uma ilusão produzida pelos nossos estados de consciência à medida em que caminhamos através da duração eterna. Mais um, Kika, por favor. Aí vem Einstein. A distinção entre o passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. E Santo Agostinho disse também que a melhor definição, na minha opinião, nem o futuro nem o passado existem. Nem se pode dizer que os tempos são três: passado, presente e futuro. É melhor dizer que os tempos são o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado é memória. O presente do presente é percepção. E o presente do futuro é apenas expectativa, apenas projeções. Tá claro a questão do tempo ainda ou ficou meio... É difícil até tentar convencer que alguém não existe tempo, porque não dá nem para tirar essa palavra da frase, de tão arraigado que essa crença ela é.
Mas então, assim, já que passado e futuro é tão importante, prestem atenção nele. E depois, eu acho que não adianta eu falar, é legal que cada um faça as suas próprias análises e faça, putz, mas é verdade, né? Será que isso é real? Para ter um peso tão grande na minha vida, né? A questão é que essa irmandade secreta aqui, que está acima, são ocultos, inclusive, ou seja, o sistema, melhor dizendo, ele manipula os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, projetando o quê? A nossa felicidade ou os nossos medos sempre no futuro. Isso é feito através da mídia, através das religiões, são N ferramentas que se tem para fazer isso, né? Desta forma, faz o quê? Com que a gente deixe de viver a única realidade que nós temos, que é o nosso momento presente, que é o agora. É aqui que está acontecendo tudo. Nada está acontecendo fora do agora. Também dá para provar isso. Quando você está sofrendo por algo do passado, uma traição, enfim, qualquer coisa. Quando você está sofrendo em detrimento de alguma coisa que aconteceu lá atrás, você está sofrendo quando? Vamos lá, gente. Agora? Quando eu estou com medo do futuro, em detrimento de todos os traumas que eu tive no meu passado, eu estou com medo, eu estou ansioso quando? Amanhã, quando chegar, vai ser quando? Agora, hoje, né? Estão percebendo que tem alguma coisa meio estranha? Né? Essa é uma das formas que essa matriz, que esse sistema tem de ir manipulando, né? Ou seja, futuros são medos, ansiedades, passados são mágoas, rancores, frustrações, e são ilusões apenas, né? Porque não existem. E aí eu saio da realidade, da única realidade que existe. E quando eu estou no futuro, ou quando eu estou no passado, como será que minha mente está? Porque quando a gente lembra do passado, dificilmente a gente lembra de alguma coisa boa, né? Difícil. E quando lembra de um ente querido que bateu as botas, né? O churrasquinho, o sonho que está batendo, inicialmente vem uma emoção bacana. Logo depois vem a nostalgia. Aí vem a frustração por não ter mais o ente querido, né? Toda vez que você pensa no futuro, mesmo que você tente ser uma pessoa extremamente otimista, o seu sistema de crenças, através da sua mente, vai entrar como uma voadora no teu peito. Se você está pensando algo positivo, é a minha vida, quem é que fala, quando eu tiver 50 anos minha vida vai ser maravilhosa, né? Qual a percepção que nós temos sobre o futuro? Tá crise, hein? Será que eu vou perder o emprego? Se eu perder o emprego, como é que eu faço para pagar a prestação do apartamento? E o carro? É só isso que se faz. Você olha o ser humano hoje, não de Balneário. De Balneário é tudo diferente. São Paulo. Vai para a Avenida Paulista, parece um bando de zumbi andando, né? Quem tem um pouquinho mais de percepção, consegue captar telepaticamente, os seres eles estão em todos os lugares possíveis e imagináveis, menos na Avenida Paulista, né? Agora tem as mídias sociais, os celulares também, que é mais uma ferramenta, né? Só que a gente usa para o bem, né? Pelo menos alguma coisa a gente está fazendo de bom com essas redes sociais, que dá para escrever, dá para postar vídeo, etc. Mas a bem da verdade é que isso também é mais uma ferramenta para controle, para manter o ser ocupado, e através do seu ego, né? Porque a pessoa ela posta lá
ela, nossa, será que ninguém vai curtir? Né? Ela entra toda hora, e isso dá um trabalho danado, né? E vai gerando expectativas sobre os outros. Então, basicamente, é assim que esse sistema faz para fazer com que o humano saia do real e comece a viver dentro de uma danada de uma entropia psíquica, dentro de uma ilusão. E a pior delas é achar que a felicidade ela está em algum lugar um pouquinho longe daqui, né? Se você pegar um rapaz de 16 anos, ele está fazendo cursinho, depende dos pais, os pais são chatos, não tem dinheiro para fazer quase nada, aí como é? E a mídia bombando, né? A mídia bombando padrões de felicidade. Casa, carro, apartamento, marca, etc. Essas coisas todas aí, né? Jogando desejos em cima daquele ser. Corpo perfeito, muito dinheiro, casar, ter filhos, etc. Tudo isso aí. Então ele, num determinado momento, ele olha para a vida dele e fala: putz, minha vida não está legal hoje. Ah, mas quando entrar na faculdade vai ser melhor. Quando ele faz esse traquejo mental, ele sente um certo conforto. Hoje não está bom, mas vai melhorar. Quando eu entrar na faculdade, vai estar legal. Aí o que acontece? Ele consegue suportar aquele momento presente, o agora dele. Aí ele entra na faculdade. Aí ele percebe que, além de continuar dependente dos pais, está tendo que ralar, porque faculdade não é tão fácil assim. E aí agora está tendo que trabalhar também, né? Para ajudar a pagar a faculdade. Então ele pensa: bombas, não estou feliz. Mas, quando eu comecei a trabalhar na minha área, eu vou ser feliz. E continua. Consegue suportar o seu momento presente. Continua correndo. Não, vou chegar lá. Porque toda a mídia, todo o sistema religioso fala: ó, você trabalha muito, você estuda muito, muitíssimo, né? Se esforce muito, porque a vida é uma guerra, e quem sabe um dia, talvez, e se Deus estiver de bom humor, você vai poder ser feliz. Essa é a informação que a gente recebe, né? Então o ser, ele está lá fazendo a faculdade. Um belo dia ele arruma o tal do emprego. Aí ele começa a trabalhar. Aí vê o que é o mundo dos crocodilos, né? Aí ele entrou lá como analista de qualquer coisa. Aí ele começa a olhar o gerente. E esse cara vai ser feliz. Ele ganha bem, tem um monte de funcionário bajulando ele. Quero ser gerente. Quando eu for gerente, eu vou ser feliz. E vai, né? Estão percebendo que a felicidade um pouquinho mais para frente. Por enquanto está horrível, né? Vamos. Um dia esse ser ele vai ser gerente, vai ser diretor, CEO de uma multinacional, pode morar num outro país, não tem problema nenhum. Se não tiver crença limitante, vai que vai, né? Então, ele está lá, diretor, CEO, CFO, trabalhando 15 horas por dia. Depois eu vou falar sobre o trabalho para vocês não acharem que eu sou contra, não, tá? Trabalhando 15 horas por dia. Aí, pô, mas a vida é dura, né? Ganhando 60 pau por mês e não tem onde gastar. Mas tudo bem. Quando eu me aposentar, aí eu vou poder fazer tudo o que eu quero, tudo que eu gosto, vai ser uma maravilha, né? E acreditem, ele vai se aposentar. Pois bem, se aposentou. Em algum momento esse cara ele vai ter que... Legal, agora eu posso fazer tudo o que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Ele vai ter que se perguntar, mas o que é felicidade? E vai ter que ir mais longe, vai ter que se fazer a pergunta: quem sou eu?
Porque nesse momento esse cara não tem mais o cartão corporativo, que deu uma identidade a ele. Ele não tem mais os puxa-sacos, dizendo que ele é um cara ótimo, um cara bacana. O telefone dele não toca mais. Ah, mas tudo bem. Se for um pouquinho espiritualizado, pouco, né? Bem pouco, fala, tá. Quando eu morrer, eu vou sentar do lado de Deus e vai dar tudo certo. O que todos nós aqui sabemos que é um leve engano, né? Porque chega lá do outro lado, vai fazer reuniãozinha com o conselho do cara. E aí, meu filho, o que você aprendeu de bom? Nossa, mentor, essa vida foi muito sofrimento. Ralei demais, sofri horrores. Mas, ok, venci, tô aqui. Aí os mentores, quem tem clarividência aqui sabe, né? Eles com aquela cara autoritária, mas amorosa, eles falam, não. Acho que a gente vai fazer a pergunta para você. O que é que você fez de bom? Ninguém está perguntando o que você fez de ruim. Ué, mas eu sofri muito, eu venci. Mas quem falou que você tinha que sofrer? Da onde que veio essa informação? Aí cai a ficha, né? Cai o véu. Putz, perdi uma encarnação inteira. Mais uma, né? Posso voltar? Pode. Às vezes não, nem para na coluna espiritual, né? Nem para dar uma descansadinha, porque tem que evoluir de alguma forma. Né? Claro que da forma que eu coloco aqui, é um pouco insensível, mas é exatamente isso que vem acontecendo. Agora, vocês estão compreendendo que esse ser, ele passou a vida toda dele projetando a felicidade no futuro? Futuro esse que nunca chega. Né? O ser, ele fica tão... O entorpecimento ele é tão grande que ele não consegue enxergar. E aí, tão preocupado, assim, em chegar na tal felicidade que a mídia falou para ele que é possível, resta algum tempo para pensar em qualquer outra coisa, espiritualidade, consciência multidimensional, sistema de chakras. Né? Não resta tempo para nada. E mais uma vez, ele foi Deus em ação. Ele criou toda a mazela da vida dele. Né? Usando o seu próprio poder. Passa para mim. Usando o seu próprio poder. Porque ele foi convencido pelo sistema de que a felicidade é algo que tem que ser buscado. Né? Quando a gente fala a respeito, todo mundo concorda, né? Mas no seu dia a dia, tá lá, porque as teias da Matrix ela é muito forte. Né? Eles possuem muito conhecimento. Eu falei aqui da outra vez, já não vou entrar nessa vertente novamente. Toda sociologia, psicologia, mensagens subliminares N, que estão aí em novelas, filmes, seriados, desenhos de criança da Disney, ó, fantástica Disney. Né? Cheia de mensagens subliminares. Né? Então a miséria humana, a miséria emocional humana, ela tá vindo disso, né? Desse entorpecimento, dessa ilusão que virou verdade. Estão percebendo que a letrinha T-E-M-P-O, pequenininha, é que nem crença, né? Parece que tem alguma coisa, aliás, com essas palavrinhas pequenas, né? Tudo usando o tempo. O sistema ele não pode jogar medo em você no agora. Não pode jogar tristeza, depressão, melancolia no agora. O sistema precisa do passado e do futuro. Então vamos lá. O que é passado? Traumas, culpas, mágoas, tristezas, frustrações, saudades nostálgicas, melancolia e depressão. Futuro. Ansiedades, medos, cobiça, inveja, frustrações, fobias e pânico. Tá bom? Presente. É tudo que você pensa sobre o passado e sobre o futuro. Mas é onde você está criando a sua realidade. Pensou, sentiu, criou. Passa para mim. O Diogo, me permita uma pergunta.
em muitos livros da literatura, inclusive do Evangelho, se cita muito tempo. As pessoas até, inclusive, falam, há tempo para tudo. Esse tempo seria, então, uma indicação de erro da nossa parte? Lembra que eu falei no começo que o tempo ele tem lá a sua valia para experimentos científicos, para contextualizar situações? É um conceito válido, inclusive, ele serve para várias aplicações. Aliás, fica impossível falar de espiritualidade ou de qualquer outro assunto sem usar a palavra tempo. Tá tudo ok, é legítimo, tá, gente? Não tem problema algum. A questão é a forma como isso foi interpretada por nós, né? Aqui eu estou falando exclusivamente do passado e do futuro. E você vai compreender como que a amarra é bem feita e por que usa-se tanto o passado e o presente. Que eu não sou muito bom de fisionomia, mas eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que não estavam na outra. Então talvez vocês não estejam entendendo nada, porque... Mas eu estou entendendo. Que ótimo. Que bom. Porque toda essa explicação aqui, ela é baseada no sentido de que somos criadores da nossa realidade. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não existe ninguém nos céus julgando, isso aqui não é merecedor. É nós que criamos, nós já somos Deus. Né? Geralmente as pessoas falam de Deus, começam a falar, já vai fazendo assim. Como se ele fosse alguém que está muito longe em algum lugar e que é melhor do que eu. Gente, Deus está em tudo e está em todos. Né? Se pegar você, por exemplo, colocar um microscópio em cima de você, eu vou chegar nas células. Aí eu vou entrar um pouquinho. Vou entrar nas suas células. O que eu vou encontrar? Átomos. Vou ver lá elétrons, partículas. Mas eu sou tinhoso. Eu vou entrar nos elétrons e nas partículas. Vou chegar num negócio chamado bóson de Higgs, recentemente descoberto pela física. Mas eu quero mais. Vou entrar lá no bóson de Higgs. O que eu vou achar? Um negócio chamado vácuo quântico. É um vácuo, é um nada. É um vazio que está emergindo toda a energia que permeia tudo. Em cada uma das células do seu corpo existem átomos que tem os bósons de Higgs, que por trás dele tem o vácuo quântico. Mas não tem problema, se eu pegar um microscópio e colocar aqui, eu vou chegar neles também, igualzinho, em átomos. Se eu pegar essa parede, eu vou chegar em átomos. Se eu for lá para o Sol, eu vou chegar em átomos. Na Lua, átomos. Estrela, átomos. Tudo é feito de átomo. E dentro da composição atômica, é exatamente isso que eu falei. Tem lá um vácuo quântico, que prazer, é Deus. Está em tudo e em todas as coisas. Absolutamente tudo. Aquele que é o criador de tudo e aquele que não se apega a nenhuma das suas criações. Aquele que fornece tudo e não pede nada em troca. Né? Então, por que esse conceito de tempo ele é tão usado? Nós somos um campo eletromagnético, por isso que eu perguntei quem estava aqui da outra vez ou não. Nós somos esse campo eletromagnético. A gente está emanando padrões vibratórios e recebendo padrões vibratórios ressoantes àqueles que eu enviei para o universo. Ou seja, o universo ele sempre vai falar sim. Qualquer coisa que eu coloco minha atenção, minha observação, vai voltar para mim. Estou sentindo raiva? Vou experimentar situações, experiências que sejam ressoantes com a experiência de raiva. Que o universo entende o quê? Já que o filhinho está observando determinada coisa, ele quer experimentar determinada coisa. Amém. Então, é uma questão de opção. Eu quero levar uma vida de paz ou uma vida de perturbação. Se eu quero levar uma vida de paz, basta eu começar a olhar as coisas que eu quero experimentar na minha vida. E não as coisas que eu não quero experimentar na minha vida. Agora perguntem-se a si mesmos. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, vocês passam quanto tempo pensando naquilo que vocês querem e quanto tempo pensando naquilo que vocês não querem?
É importante se observar. Eu não quero que roube meu carro, não quero que roube meu carro. Vai ter o carro roubado. Está canalizando energia nisso. Não quero ser traída, não quero ser traída. Amém. Está pedindo, toma. Se você fala isso para uma criança de 4 aninhos, uma maravilha, vai que vai. E graças a Deus as crianças estão tendo oportunidade de receber esse tipo de orientação. Eu falo que ela sem facilidade é porque eu tenho uma em casa lá. É Deus em ação, a todo momento. Tem tudo que ela quer. Né? Porque é assim. Agora nós, como nós estamos muito identificados com a nossa mente, aí é um problema. Nós não somos a nossa mente. Nós não somos os nossos pensamentos. Gente, isso aqui é uma antena parabólica. Certo tempo atrás, aí um ser falou, penso, logo existo, né? Essa frase acabou com a humanidade, por séculos. Quem está dizendo, eu sou o que eu penso. Não, não é. Pensamento nada mais é do que uma energia que vem de fora ou que vem do teu ego, ou seja, não presta para nada, nem de um nem de outro. Né? O obsessor se comunica com você através, ele fala e entra pelas sinapses como se fosse pensamento. E a gente bobo dá atenção, né? Começa a dar atenção para aquele pensamento. Aquele pensamento vai desencadear processos emocionais e energéticos na gente que serão emanados para o universo. Eu vou atrair mais pensamentos ressonantes com essa. Daí surgem todos os processos obsessivos mentais. Então nós somos um campo eletromagnético. Cada pensamento emite uma onda de frequência que é recebida pelo universo e é devolvida potencializada. Simples assim. Porém, por trás de cada ondinha dessa, ou seja, cada sentimento, cada emoção que eu senti, vem um pensamento. E por trás do pensamento vem o quê? Nosso sistema de crenças. Um pensamento não existe se ele não tiver um subconsciente onde ele possa acessar essas informações. E 80% de todas as informações que estão no nosso cérebro são subconscientes, são crenças arraigadas no nosso subconsciente. São essas crenças que desencadeiam nossos processos mentais. Se a crença é boa, sua vida vai bem. Se a crença é mal, sua vida vai mal. É assim. E aí esse sistema, ele vem e te joga em futuro e passado. Ambos são ruins, porque ambos não trazem sentimentos bons para nós. Né? Então a pergunta é, quem vive de passado e de futuro, está pensando bem? Está tendo bons pensamentos? Não, né? Se eu tenho maus pensamentos, eu estou criando, será coisa boa ou coisa ruim para a minha vida? Tá? Faz sentido a cobra mordendo o próprio rabo ou não? Então, quando nós nos libertarmos do passado e do futuro, finalmente eu vou encontrar algo chamado silêncio, paz. Se eu estiver em paz, eu consigo ouvir o que minha alma está me dizendo, o que meu eu mais sábio, o que meu eu interior, a minha fonte, Deus, não importa o nome que se usa, ele não tem problema com essas coisas, né? Mas o fato é, se eu estiver perturbado, não chega uma informação do divino para a gente. E se eu estiver no futuro, eu estou perturbado. Se eu estiver no passado, eu estou perturbado. Quando a gente vem para o agora, gente, percebe que o agora ele está acontecendo, né? É impossível alguma coisa estar ruim no agora, porque o agora está acontecendo, a mente não tem tempo para atuar no agora. Porque a mente ela vive de futuro. Ela só vive baseada numa meta. E usa o passado para fazer a projeção de acordo com aquilo que ela considera que vai acontecer. Então, se eu estiver no agora, eu vou estar em paz. Se eu estiver em paz, eu consigo ouvir o meu eu mais interior, que é aquele que me conduz. É a centelha divina que comanda nossas vidas, se nós permitirmos. Quem grita é o ego. Quem não tem razão sempre vai berrar. A centelha, Deus,
ele fica lá quieto. Quando você quiser, estou aqui à disposição. Deixar a centelha divina trabalhar nada mais é do que dar um cala-boca no ego, na mente. É não se deixar envolver pelos processos mentais e por crenças tão arraigadas como essa. Porque todo o mal da humanidade está ou no passado ou no futuro. E está todo mundo vivendo de passado e de futuro. São N encarnações vivendo de passado e futuro, criando mazela atrás de mazela para suas vidas. Né? Então, por isso que a meditação é tão importante. Que a meditação nada mais é do que você se posiciona para o real, para o agora. Então, eu gosto bastante dessa definição. Saiba que Deus, seu Pai e único Criador, o aguarda no silêncio. E esse silêncio só pode ser encontrado no eterno agora. Na presença e no testemunho de você mesmo. Então, só para finalizar, eu dou uma denominação para o universo, que se alguém aqui discordar, eu dou à vontade para entender o motivo de estar discordando. Mas para mim, o universo, Deus, Criador, todo, resume-se em amor. Ok? Sim. Muito bom. Com certeza. Criação, porque tudo está sendo criado, né? Está tudo em constante movimento. Harmonia, né? A gente consegue perceber na natureza a forma harmônica como tudo é feito, né? Paz, basta sentar aqui na beira-mar e ver o que você sente quando você olha para o mar, para a natureza. E a natureza é o universo, né? Ou quando você olha uma montanha, ou quando você olha para o céu, para as estrelas, enfim, traz uma sensação de paz. Para os animais, né? E autorregulamentação. O universo ele é autorregulamentado. Ele se conserta sozinho, já perceberam? Mesmo quando ocorrem esses fenômenos naturais, que é um processo de limpeza, né, uma catarse, o universo, sem a ajuda do humano, ele mesmo se conserta. Legal. Nós somos o universo. O universo não é algo separado da gente. Hermes Trismegistus, na Tábua das Esmeraldas, explicou bem isso, né? Ele falou: o que está em cima é assim, é igual àquilo que está embaixo, e o que é embaixo é similar àquilo que está em cima. O que ele quis dizer com isso? Que da mesma forma que nós estamos dentro do universo, o universo todo está dentro de nós. Literalmente. Tanto que se a gente pegar os olhos humanos, né, e tirar uma foto, você vai ver que é exatamente igual a uma foto do universo. Isso é muito representativo, né? Então nós somos o universo. Nós fazemos parte disso tudo. E vocês concordam comigo que a vida é um fluxo? Quando nós chegamos aqui, a vida ela já estava aí, né? Quando a gente desencarnar, não vamos fazer muita falta, né? O sol vai continuar nascendo, a noite vai acontecer, a laranjeira vai continuar dando os pezinhos de laranja, tudo vai continuar. Isso é um fluxo. Legal. Se tudo isso é um fluxo e o universo é tudo isso que eu acabei de falar e todo mundo concordou, porque ninguém contestou, pelo menos, se eu estiver em fluxo com o universo, com a vida, para onde que eu vou ser conduzido? Para tudo aquilo que ele é, não? E ele é amor, paz, harmonia, abundância. Ah, eu esqueci da abundância, né? Basta a gente olhar para o céu e ver quantas bilhões de estrelas não tem. Então, se eu estiver em fluxo com esse universo, eu vou ser conduzido para tudo aquilo que ele é. E, inclusive, utilizando o recurso autorregulador que ele tem. Porque ele é autorregulador e eu sou ele. O que é autorregulador? Nem que seja através do caos, conserta tudo, sempre. E dentro de uma ordem divina. Aí a gente olha para as nossas vidas e pensa: ué, mas aí é meio questionável, porque eu não estou colhendo tanto amor, abundância, harmonia na minha vida. Por quê? Porque você saiu do fluxo. E por que você saiu do fluxo? Você só sai do fluxo
quando você deixa de existir. E quando é que você deixa de existir? Quando você deixa de viver a realidade. Quando você sai da realidade, futuro, passado, você foi para uma ilusão sua e da tua mente, do teu ego. Só que o universo existe, o fluxo da vida existe, não é? Ele está aí. A gente não pode explicar muito bem esse trecho todo, mas nós podemos viver. Né? Mas o fato é, tudo isso existe, isso é real. E quando você vai para o futuro, ou para o passado, você sai daquilo que é real e aí você criou um mundinho só seu. Aí não tem guia, mentor, não tem nada. Porque nem Jesus pode te ajudar se você está numa mentira. Porque como é que ele vai resolver uma situação para você que não existe? Né? O universo, a divindade que está dentro de você, guias, mentores, anjos, qualquer coisa, só pode fazer alguma coisa por você se essa coisa for real. Se for para o campo imaginário, é você com seus sonhos. Então, é por isso que é tão importante a gente conseguir se manter no agora. E é por isso que esse povo fez de tudo para nos convencer que o agora é besteira, que o que vale é passado e futuro. Eles conhecem tudo disso. Só que está na hora de acordar e se desligar dessa matriz. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, por pior que seja a sua realidade, aceite ela. Porque mesmo quando você está um problema e quando você está com um problema sério e você fala, ah não, mas ele vai parar de me espancar. Ele vai parar de beber. Percebe que a pessoa saiu do presente de novo. Ela foi lá no futuro buscar algum conforto para fazer com que ela aceitasse o agora. Já saiu do presente. Aí não acontece nada. Tanto que essas pessoas que apanham de marido, elas passam a vida toda apanhando e vai que vai. Né? Não acontece nada. Aí a pessoa fala, mas cadê Deus? Cadê Jesus? Gente, você não ficou um minuto. Você não foi capaz de falar, ok, eu apanho todo dia, amém. Porque essa é a única realidade na vida dessa pessoa. Ela apanha todo dia. Não adianta falar, não, mas isso vai mudar, isso e aquilo, se está acontecendo todo dia. Né? Então, por pior que seja a sua realidade, olhe para ela, não a julgue como boa ou como ruim. Apenas compreenda, observe a realidade. Então, essa autorregulamentação, que é uma característica do universo, ela vai atuar. Só que não é do jeito que a gente quer, tá? Porque a gente, eu estava vendo aqui no Pai Nosso, né? Tem gente que fala assim, seja feito. Né? Tem medo, né? Falar, mas vai saber se a vontade dele é a mesma que a minha, como se fosse possível, né? Mas é assim, né? Isso infelizmente acontece, tá? Então, toda vez que a gente vem para a realidade, lembre-se muito bem disso, a gente entrou em fluxo com o universo, e o universo vai nos conduzir para tudo aquilo que ele é. Ok? Gente, valeu, obrigado, agradeço a